Bom dia, quarto ano A, tudo bem? Vamos lá para a nossa atividade de hoje. Então, vocês realizarão no caderno, tá bom? O cabeçalho bem feitinho, com muito amor, com muito capricho, bem feito, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que hoje é dia 5 de abril, mudamos de mês, né, de 2021. Hoje é segunda-feira, meu nome eu quero o nome de vocês completo, quarto ano A, professora de Carlos, bom dia! O alfabeto vocês vão copiar no caderno e aí nós vamos para a atividade de língua portuguesa, livro didático APES, páginas 27 e 28. Na atividade passada, nós trabalhamos sobre uma fábula muito conhecida. A fábula A Cigarra e as Formigas, certo? A Cigarra e as Formigas, ela é uma fábula que elas vêm passando de geração a geração, certo? Então, nós vimos dois tipos da fábula. Nós vimos ela em prosa e nós vimos ela em verso, certo? Então, em verso, vocês perceberam que ela foi como se fosse um poema, né? Um embaixo do outro. E quando ela foi em prosa, foi mais em uma conversa, tinha bastante diálogo, tinha bastante pontuação, os travessões. E aí vocês perceberam quando tinha o narrador contando, que aí que ela foi em prosa, tá bom? E aí e também deu para diferenciar quando ela é em prosa, por quê? Porque quando os animais estão ali falando, eles nessa fábula, né? Eles estão falando entre eles, com sinais ali, e as formigas falaram: o que você fez? Então, por exemplo, né? Aí tem um discurso direto, certo? Quando é os próprios animais falando, os próprios personagens, certo? Agora, agora com você, observe os textos a seguir. Texto A. Eu vou parar um pouquinho e você vai ler sozinho este texto, tá bom? Vou parar o vídeo, agora a sua leitura. Realizaram a leitura? Então agora o professor vai ler com vocês. Então vamos lá, prestem bastante atenção, tá bom? Texto A. Venenosa e peçonhenta. Conheça uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é, ao mesmo tempo, peçonhenta e venenosa. Seu nome científico é Rhabdophis tigrinus, mas pode chamá-la de cobra tigre asiática. Que tal pesquisar no Google sobre a cobra peçonhenta, tá bom? Sobre este nome aqui, ó, Rhabdophis tigrinus ou cobra de tigre asiática, ok? Agora nós vamos para o texto B. O professor vai parar e você vai ler sozinho, tá bom? Agora que você leu, chegou a nossa leitura. Vamos lá, ó. Pescaria do Curumim. Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio, caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira. Era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira. Tiago Hack, A Pescaria do Curumim e os outros poemas indígenas. São Paulo, Panda Books, 2015. Texto B, já fizemos a leitura. Agora nós vamos fazer a leitura do texto C.
podem realizar a leitura que o professor vai aguardar. Vamos lá? Leram? Então vamos lá. Texto C. Convite. Convido você para o meu aniversário, que será no dia... Aqui é para preencher, tá? Vocês não vão preencher, aqui é só o modelinho. Espero você para se divertir comigo e todos os meus colegas e todos os meus amigos. Não perca! E agora o texto D. Vou parar e você vai realizar a leitura. Leram? Então vamos lá. Texto D. Começamos aqui, ó. Limonada bem fresquinha. Ingredientes: 1 limão, açúcar se quiser, pedras de gelo, folhinhas de hortelã. Deu até vontade de tomar uma limonada. Modo de fazer: lave bem o limão. Em um copo, raspe um pouquinho da casca, esprema o limão, acrescente água, adoce se achar necessário, pique com a mão 2 folhinhas de hortelã. Coloque gelo, mexa e beba à vontade. Que delícia! Página 27. Agora nós vamos para a página 28. Você já leu os textos como esses? Classifique-os quanto ao gênero. O primeiro texto, ele é o quê? Ele é um texto... eu vou dar uma dica para vocês. Existem textos informativos, existem fábulas, existem receitas, que são... Quando a gente fala receita, a gente fala textos instrucionais, tá? Tem poesias, tem um monte. Então vocês vão classificar aqui o texto A. O que o texto A é? O que o texto B ele é? Certo? O texto B, o que ele é? Ó, Curuminha acordou cedo, foi tomar banho de rio, caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Fácil, né? A gente já falou sobre ele. Que tipo que é? Eu falei aqui no vídeo o tipo dele. Será que é um poema, uma poesia? Certo? O texto C já está falando. Que tipo que é o texto C? Vocês vão escrever aqui. Qual é o tipo de cada um? Tá bom? 2. Quais desses textos não estão organizados nem em parágrafo, nem em versos, mas em linhas contínuas? Quais desses textos não estão organizados nem em parágrafo? Aí vocês voltam lá. Será que é o texto A, B, C ou D? Ó, qual não está organizado em parágrafo? Certo? Então prestem atenção. Aqui tem parágrafo? Ó, tem. Então descarta. Aqui tem parágrafo ou está em verso? Né? E aqui tem parágrafo, verso? Aqui está em parágrafo e verso? Então quais são? Certo? Os textos escritos com parágrafos ou em linhas contínuas podem ser chamados de texto em prosa. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas. Então, ó, a dica está aqui. Quais daqueles textos não se encaixam aqui? Tá bom? 3. Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto, conforme sua classificação. Texto em prosa, com parágrafo ou em linhas contínuas. Aí vocês vão colocar se é o A, B, C ou D. Pode colocar mais de um, tá bom? Texto em verso. Qual texto está em verso? O A, B, C ou D? Pode colocar mais de um, tá? Quero que vocês coloquem quais são os textos em verso e quais são os textos em prosa. São esses textos aqui, ó, da página 27, tá bom? Agora, hora de organizar que estudamos. Complete o esquema com exemplos de texto que você conhece. Texto em prosa. Pode ter linhas de texto contínuas, pode ter parágrafos,
Então, quais tipos de textos se encaixam aqui? Será que a gente pode colocar aqui fábulas, né? Ou será que fábulas encaixa aqui? Certo? Vocês vão colocar que tipos de textos vocês conhecem em prosa e quais tipos de texto vocês conhecem em verso. Então, vocês vão escrever os nomes aqui dos textos. Só voltando aqui, uma coisinha rapidinho, ó. Aqui, deixa eu procurar atividade para vocês. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, ó. Aqui nós encaixaremos 3 textos. Dos 4 lá em cima, 3 ficarão aqui. E só tem um texto em verso, tá? Então, procura qual que é o texto em verso e coloca aqui. Os outros se encaixam aqui. Então, prestem atenção quando ele é em verso, que em verso tem rimas. Todos lá em cima têm versos. Todos têm rimas. Então, prestem atenção aqui, tá bom? Essa é uma dica valiosa. Então, prosa tem parágrafo, certo? Então, quais lá em cima tem parágrafos? Que é aquele espacinho que vocês conhecem antes da margem, tá bom? Então, nossa atividade de hoje é só isso. Pesquisem quais textos temos em prosa e quais textos temos em verso. Não precisa ser só os que estão lá em cima. Vocês podem pesquisar outros tipos de texto em prosa e em verso, tá bom? Qualquer coisa, o professor está aqui. Uma boa semana para nós, com a graça de Deus. E até nossa próxima aula. Um beijo e um grande abraço, 4º ano.